A noite caía devagar e as luzes suaves da cidade começavam a surgir como pequenos pontos brilhantes, em contraste com o céu escuro. Sentado em sua poltrona desgastada, Lucas passava os dedos por uma Bíblia aberta em seu colo, mas seus olhos estavam perdidos. Os pensamentos tumultuavam em sua mente como uma tempestade. As dívidas que não paravam de crescer, o trabalho que parecia consumir mais do que devolver e a sensação de que, por mais que tentasse, nunca chegava a lugar algum. Ele estava à beira de desistir. Foi então que um versículo que ele lera inúmeras vezes antes, de repente, pareceu se iluminar diante de seus olhos. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aquelas palavras, simples em sua forma, carregavam um peso que ele nunca havia percebido. Era como se o próprio Deus o estivesse chamando, sussurrando através da página amarelada que suas batalhas tinham propósito, que a perseverança não era em vão. Lucas pensou nas inúmeras vezes que desistira de sonhos e objetivos quando a pressão se tornava insuportável. A faculdade que abandonara no terceiro ano, a pequena oficina de artesanato que um dia abriu com tanta esperança, mas que fechou depois de 6 meses de vendas fracas. Cada decisão tomada por cansaço e desânimo deixava uma cicatriz invisível em sua alma, lembrando-o de que, sempre que a jornada ficava difícil, ele tendia a soltar as rédeas e deixar que a correnteza o levasse. Naquela noite, porém, algo mudou. Ele lembrou-se de sua mãe, uma mulher de fé inquebrantável que costumava dizer: Lucas, fazer o bem e manter-se firme não é para os fracos. É para aqueles que sabem que a colheita vem, mesmo que a primavera pareça demorar. Sua voz parecia ecoar pelo quarto, entrelaçada com o som distante do vento que passava pelas frestas da janela. A perseverança é um conceito fácil de admirar, mas difícil de viver. Requer uma força interior que não se alimenta de sucessos instantâneos, mas de um tipo de fé que enxerga além do que os olhos podem ver. Lucas sabia disso. Ele sabia que fazer o bem e manter-se firme significava plantar sementes sem ver os brotos imediatamente, confiar que a terra escondia uma promessa de vida que se revelaria no tempo certo. Ele começou a refletir sobre as histórias de homens e mulheres da Bíblia que também enfrentaram momentos de cansaço e tentação para desistir. Pensou em José, vendido por seus irmãos e lançado em uma prisão egípcia, longe de sua família e de qualquer esperança de liberdade. Anos se passaram e cada dia na cela fria era um teste à sua fé. No entanto, José não desistiu. Ele acreditou que, apesar da escuridão do presente, Deus tinha um plano que se desdobraria quando fosse a hora certa. E essa hora chegou, elevando-o a uma posição de poder que ele nunca imaginou. A colheita veio, porque José não desfalecera. Lucas também pensou em Noé, que passou anos construindo uma arca sob os olhares zombeteiros de seus vizinhos. O céu estava limpo, sem sinal de chuva, e a cada martelada ele lidava com os sussurros da dúvida e da descrença ao seu redor. Mas Noé perseverou, acreditando na promessa que parecia impossível. Quando as águas finalmente vieram, não apenas a vida de Noé foi poupada, mas a de sua família e de toda a criação que ele protegeu. Com o coração mais leve, Lucas deixou a Bíblia de lado e se levantou, movido por uma nova determinação. Ele sabia que a vida não mudaria da noite para o dia, mas também sabia que cada pequeno passo que desse, mesmo quando o caminho parecia sem saída, era uma prova de sua perseverança, e que cada ato de bondade que fazia, mesmo quando ninguém via, era uma semente plantada que um dia traria frutos. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês.
Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Na manhã seguinte, ele acordou mais cedo, antes do nascer do sol. O silêncio da casa era acolhedor e ele decidiu orar, algo que não fazia de coração aberto havia muito tempo. Suas palavras saíram trêmulas, mas sinceras. Ele pediu força para continuar, mesmo quando os desafios parecessem intransponíveis. Pediu paciência para não desfalecer quando o resultado não viesse na hora que ele esperava. E, acima de tudo, pediu fé. Uma fé que não se abalasse diante dos ventos contrários, mas que se firmasse profunda e sólida na certeza de que a colheita viria no tempo certo. Enquanto orava, sentiu algo mudar. Não uma solução mágica para seus problemas, mas uma paz que acalmava a tempestade em seu peito. Era a certeza de que, mesmo que tudo ao seu redor estivesse incerto, a promessa de Gálatas 6:9 era verdadeira. Ele não estava sozinho em sua luta e a perseverança não seria em vão. Lucas sabia que a vida continuaria trazendo desafios, mas agora ele entendia que a desistência não era uma opção. A colheita viria sim, mas apenas se ele se mantivesse firme. E com isso, um novo pensamento se formou em sua mente. Confiar nos planos de Deus para a sua vida, mesmo que os caminhos fossem diferentes dos que ele imaginava. Uma nova jornada começava ali, com a promessa de que o futuro seria moldado não apenas pelos grandes triunfos, mas pela fidelidade em cada passo dado na escuridão. Lucas sempre acreditou que tinha o controle sobre sua vida. Era um jovem determinado, com metas bem definidas, que se esforçava para alcançar cada um de seus sonhos. No entanto, quando a realidade começou a desmoronar ao seu redor, tudo que ele sabia sobre o futuro desmoronou também. Ele estava no último ano da faculdade, sonhando com uma carreira promissora, quando sua vida deu uma guinada inesperada. Problemas de saúde na família, uma crise financeira e a pressão acadêmica se acumularam como tempestades em um céu outrora azul. Sentado em sua cama em uma noite fria, Lucas olhava pela janela enquanto as gotas de chuva escorriam pelo vidro. O som da água batendo contra o telhado era quase hipnótico, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele sentia a pressão crescente sobre seus ombros, como se as nuvens escuras acima dele fossem apenas uma sombra do que estava por vir. Ele se perguntava como poderia seguir em frente quando tudo parecia tão sombrio. As vozes da dúvida sussurravam em sua mente, tentando convencê-lo de que era hora de desistir. Foi nesse momento de desespero que ele se lembrou de um versículo que sua avó costumava repetir sempre que os tempos ficavam difíceis. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A sabedoria nas palavras dela, tão simples e direta, parecia ressoar mais profundamente do que nunca. Ele percebeu que sua confiança tinha estado em suas próprias habilidades, em sua força e determinação, mas agora precisava de algo mais, algo maior do que ele mesmo. Determinando-se a buscar um caminho, Lucas decidiu que não se permitiria ser derrotado. A primeira coisa que fez foi abrir a Bíblia e, com fervor renovado, começou a ler. Passou horas em meio a passagens que falavam sobre fé, esperança e perseverança. Cada verso parecia falar diretamente a ele, como se Deus estivesse lhe enviando mensagens de encorajamento. A história de Jó, com todas as suas provações e a fidelidade que manteve, o inspirou profundamente. Lucas começou a entender que a fé não significava ignorar as dificuldades ou evitar os problemas. Era a capacidade de enfrentar a realidade com coragem, sabendo que, mesmo em meio às tempestades, Deus estava ao seu lado.
Ele começou a praticar a oração diária, buscando um relacionamento mais próximo com Deus. Aquela rotina se transformou em um refúgio, um espaço seguro onde podia despejar suas frustrações e medos. As semanas passaram e Lucas começou a notar pequenas mudanças em sua vida. Ele se tornou mais resiliente, mais capaz de lidar com o estresse que antes o dominava. Com o apoio de amigos e familiares, procurou ajuda profissional para lidar com a saúde da família e com suas próprias ansiedades. Ele começou a entender que não precisava carregar todo o peso sozinho. Aprendeu que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas um passo em direção à cura e à força. Certa noite, enquanto estava sentado em um café local, Lucas avistou um grupo de jovens rindo e conversando animadamente. Sentiu um impulso de se juntar a eles, mas hesitou. O medo do desconhecido ainda o assombrava. No entanto, lembrou-se de outro versículo que havia lido. Não deixe que o medo impeça você de ser o que Deus o chamou para ser. Respirou fundo, levantou-se e caminhou até eles, apresentando-se e sorrindo. O que começou como um pequeno passo fora da sua zona de conforto se transformou em novas amizades que o apoiaram em sua jornada. A vida começou a parecer mais brilhante, mesmo em meio à incerteza. Lucas se comprometeu a fazer mudanças significativas, não apenas em sua vida pessoal, mas também em seu relacionamento com Deus. A cada passo que dava, ele se lembrava da importância de não desistir. A perseverança tornou-se um mantra, um lembrete constante de que as batalhas mais difíceis frequentemente precedem as maiores vitórias. Entretanto, o caminho não era linear. As dificuldades ainda surgiam e havia momentos em que a tentação de desistir se tornava forte novamente. Um dia, ao receber uma notícia sobre a saúde de um ente querido que piorara, a dor e a frustração quase o derrubaram. A voz da dúvida retornou, sussurrando que todo o esforço não valia a pena, que talvez fosse melhor se afastar de tudo. Ele se lembrou de sua avó mais uma vez, da fé que ela tinha mesmo nas horas mais sombrias, e decidiu que não se deixaria vencer. Lucas foi para um lugar tranquilo, longe da agitação e da pressão. Em meio à natureza, cercado por árvores que dançavam ao vento, ele se permitiu chorar e sentir a dor. Mas ao invés de se perder nessa tristeza, ele orou. Ele não pediu respostas, mas pediu força, clareza e paz. E à medida que falava, sentiu uma calmaria inusitada começar a envolver seu coração. Era como se Deus estivesse lhe dizendo que cada lágrima, cada dúvida, fazia parte de um plano maior. Com o tempo, Lucas começou a entender que cada desafio, cada dificuldade, era uma oportunidade para crescer e se aproximar mais de Deus. Ele lembrou-se de Tiago 1:2-4, que fala sobre considerar as tribulações como motivo de grande alegria, pois elas produzem paciência e aperfeiçoamento. A jornada estava longe de ser fácil, mas ele decidiu que não iria desistir. Ao invés disso, ele se comprometeu a lutar, a buscar e a acreditar. O futuro ainda era incerto, mas a esperança agora brilhava em seu coração. Lucas sentia que estava começando a colher os frutos de sua perseverança. Ele sabia que cada pequeno passo contava e que a cada dia que passava estava mais próximo de realizar seus sonhos e de descobrir a verdade que Deus havia guardado para ele. E enquanto a vida continuava a se desenrolar, Lucas se preparava para os próximos desafios, cada um deles trazendo consigo a oportunidade de aplicar o que aprendera sobre fé, coragem e a importância de nunca desistir. Maria sempre foi uma sonhadora. Desde pequena, sonhava em encontrar seu propósito na vida, em fazer algo que a fizesse sentir viva, algo que deixasse sua marca no mundo. Mas, à medida que os anos passavam e as realidades da vida se impunham, aqueles sonhos começaram a parecer cada vez mais distantes.
A pressão para se conformar a expectativas sociais e familiares pesava sobre seus ombros como uma carga invisível, e a incerteza sobre o futuro começava a corroer sua esperança. Aos 28 anos, Maria se via presa em um trabalho que não a satisfazia, em um relacionamento que se deteriorava lentamente e em uma vida que parecia sem cor. O brilho que antes iluminava seus olhos agora estava quase apagado. As conversas que antes a faziam sonhar eram agora trocas vazias, e as semanas se arrastavam em uma rotina monótona que a deixava ansiosa e inquieta. A cada amanhecer, Maria lutava contra a tentação de desistir, de se acomodar em uma vida que não a preenchia. Foi em uma dessas noites insones que ela encontrou um versículo na Bíblia que a fez parar e pensar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Aquela frase ecoou em seu coração. Não se conformar. Essa era a chave que faltava. Maria percebeu que sua vida atual era resultado de conformidade com os desejos dos outros, com as expectativas da sociedade, com o medo de falhar. Determinada a mudar, Maria decidiu que era hora de agir. A primeira coisa que fez foi escrever em um caderno os sonhos que tinha deixado de lado. Viajar pelo mundo, abrir sua própria loja de artesanato, ajudar as pessoas de alguma forma significativa. A simples tarefa de colocar aqueles pensamentos no papel acendeu uma faísca em seu interior, como se cada palavra fosse uma promessa a si mesma. No dia seguinte, Maria decidiu que precisava dar o primeiro passo para mudar sua situação. Ela fez uma lista de ações que poderia tomar para começar a transformar sua vida. Uma dessas ações era buscar um curso de artesanato, algo que sempre a fascinou, mas que ela nunca tivera coragem de seguir. Ao pesquisar, descobriu uma pequena escola local que oferecia aulas noturnas. O coração de Maria disparou com a possibilidade de aprender algo novo e criativo. Na primeira aula, a sala estava cheia de estranhos, cada um envolvido em seu próprio mundo. Mas à medida que a professora começou a falar sobre as técnicas de artesanato, Maria sentiu um calor se espalhar pelo corpo. Era como se ela estivesse exatamente onde precisava estar, no momento certo. O contato com materiais, a liberdade de criar e a troca de ideias com outras pessoas acendiam sua alma. A paixão que ela pensou ter perdido estava ressurgindo, e cada pincelada e cada peça que ela produzia trouxeram à tona sua verdadeira essência. Com o passar das semanas, as aulas tornaram-se um refúgio, um espaço onde Maria podia ser ela mesma. As conversas com os colegas revelaram-se encorajadoras e inspiradoras, e ela começou a se abrir sobre seus próprios sonhos. Uma de suas colegas, Ana, tinha uma loja de artesanato e estava disposta a ajudar Maria a dar os primeiros passos na empreitada de abrir sua própria loja. Essa oferta foi um divisor de águas. Maria sentia que finalmente alguém acreditava em seu potencial. Enquanto as aulas avançavam e as conversas se aprofundavam, Maria percebeu que o medo de falhar ainda existia, mas estava se tornando mais manejável. Ela começou a entender que a jornada em si era tão valiosa quanto o destino final. Em um dos dias em que estava trabalhando em um projeto, Maria olhou pela janela e viu a cidade vibrante lá fora, cheia de vida e possibilidades. A chuva caía suavemente e a luz se filtrava entre as nuvens, criando um arco-íris. E então, em uma conversa casual durante o intervalo, Ana compartilhou uma citação que a impactara profundamente. Não tenha medo de desistir do bom para ir em busca do ótimo. Aquela frase ficou gravada na mente de Maria. Até aquele momento, ela havia se contentado com o que era seguro, o que era confortável. Agora, a ideia de buscar algo mais profundo, algo que realmente a satisfizesse,
começava a tomar forma. Com cada nova peça de artesanato que criava, Maria sentia-se mais confiante. Ela começou a fazer planos para uma pequena loja online, onde poderia vender suas criações. A excitação pela ideia a mantinha acordada à noite, e ela trabalhava arduamente em seus projetos, dedicando horas ao que antes parecia apenas um sonho distante. Os dias eram longos e cheios, mas o trabalho árduo parecia leve, quase como uma dança que a mantinha viva. No entanto, a vida não tardou a apresentar novos desafios. Maria ainda precisava lidar com seu emprego diário, que se tornava cada vez mais sufocante. Os prazos apertados e a pressão de seus superiores estavam criando um ambiente de estresse. Cada manhã que ela acordava para enfrentar aquele trabalho era uma batalha contra sua própria vontade de desistir. Mas agora ela tinha algo pelo qual lutar. Não apenas um sonho, mas a paixão que estava se renovando. Em uma dessas manhãs difíceis, Maria se lembrou de outra passagem bíblica que havia lido. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Aquela promessa se tornou seu mantra. Ela sabia que a força não viria de uma única fonte, mas da combinação de sua fé, da coragem que estava cultivando e da determinação de continuar. O caminho ainda estava repleto de incertezas, mas cada passo à frente era um testemunho de sua resiliência. Enquanto isso, sua loja online começou a ganhar vida. As redes sociais se tornaram uma ferramenta poderosa para mostrar suas criações e conectar-se com outros artesãos e clientes. Maria estava fascinada com a resposta positiva que estava recebendo. As pessoas se interessavam pelo que ela criava. A validação externa começou a alimentá-la de uma forma que ela não esperava, mas a verdadeira satisfação vinha de saber que ela estava finalmente seguindo seu coração. Em meio a essa transformação, a vida de Maria também começou a mudar em outras áreas. Ela se reconectou com amigos de longa data que a apoiavam, encontrou novos aliados no caminho e fortaleceu laços familiares que haviam se enfraquecido. Cada interação era uma nova oportunidade de crescimento e aprendizado, e Maria percebeu que o apoio emocional era fundamental para sua jornada. Enquanto a loja online se expandia, Maria começou a refletir sobre o que realmente significava seguir seu chamado. Não se tratava apenas de sucesso financeiro ou reconhecimento, mas de criar algo que estivesse alinhado com sua verdadeira essência. Algo que pudesse impactar a vida de outras pessoas de maneira positiva. Ela começou a sonhar em criar um espaço onde pudesse ensinar outros a encontrar sua própria voz criativa e a não desistirem de seus sonhos. E assim, a jornada de Maria continuava, entrelaçando desafios e vitórias, dúvidas e certezas. Ela descobriu que a fé e a perseverança eram chaves poderosas para desbloquear novas portas, e que cada dia era uma nova oportunidade para construir seu futuro. E mesmo quando a estrada ficava difícil, ela se lembrava de que estava na direção certa, rumo ao que sempre sonhou. A história de Sofia começou em um dia comum de primavera, quando a cidade se enchia de flores e a brisa fresca trazia promessas de novos começos. Com apenas 17 anos, Sofia era uma jovem sonhadora, cheia de ideias e esperanças sobre o futuro. Mas à medida que os dias passavam, a pressão para se encaixar nas expectativas familiares e sociais se tornava insuportável. O peso da comparação, das notas da escola e das escolhas que parecia ter que fazer a cada dia a deixava ansiosa e confusa. Sofia passava horas na biblioteca, mergulhada em livros de ficção, onde as personagens tinham suas próprias jornadas épicas, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas quando fechava os olhos e se deparava com sua própria vida, a narrativa era bem diferente. As vozes que ecoavam em sua mente eram de dúvida e insegurança. Você não é boa o suficiente. Você nunca vai conseguir. Por que até mesmo tentar?
Esses pensamentos tornaram-se sombras que a acompanhavam, mesmo quando estava cercada por amigos. Foi em uma tarde em que o sol brilhava intensamente que ela se sentou sob uma árvore no parque e decidiu que precisava mudar algo. Sofia havia lido sobre a importância da mentalidade positiva, mas agora precisava aplicar isso em sua vida. Foi quando se lembrou de um versículo que sua avó costumava repetir: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. A força que emanava daquela frase simples a tocou de uma forma profunda. Ela começou a escrever um diário, um espaço onde poderia liberar seus pensamentos e sentimentos. Nas páginas, ela registrava suas inseguranças, mas também suas esperanças e sonhos. A prática de escrever tornou-se um ritual sagrado, um momento de autodescoberta. Cada entrada era uma oportunidade de confrontar seus medos e substituí-los por afirmações de fé e coragem. A cada dia, Sofia escolhia anotar pelo menos uma coisa pela qual era grata. Essa simples prática transformou sua visão do mundo ao seu redor, ajudando-a a enxergar as pequenas bênçãos que muitas vezes passavam despercebidas. Com o passar do tempo, Sofia percebeu que não precisava ser perfeita ou atender a todas as expectativas. Ela poderia, sim, falhar, mas o importante era o que aprenderia com essas experiências. O caminho não era linear, mas cheio de curvas e desvios, e isso fazia parte da jornada. Ao escrever sobre suas frustrações, começou a notar padrões em suas emoções, revelando gatilhos que a faziam sentir-se inadequada. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, ela viu um grupo de jovens praticando yoga sob o sol. A ideia a intrigou. Talvez essa fosse uma maneira de se conectar mais consigo mesma e com o mundo. Após uma hesitação inicial, decidiu experimentar. A primeira aula foi desafiadora. Seu corpo não estava acostumado a aquelas poses e sua mente divagava em pensamentos autocríticos. Mas, ao final da aula, Sofia sentiu algo que não experimentava há tempos: uma sensação de paz e realização. A prática da yoga se tornou um refúgio onde poderia aprender a se concentrar no presente, longe das pressões externas. Ao longo dos meses, ela começou a se integrar em uma nova comunidade, cercando-se de pessoas que a apoiavam e a inspiravam. Descobriu que muitos estavam lutando com desafios semelhantes, e essa conexão a ajudou a entender que não estava sozinha. Juntas, essas jovens conversavam sobre sonhos e aspirações, compartilhavam experiências e construíam uma rede de apoio que fortalecia a todos. Sofia também começou a se envolver em projetos de voluntariado, ajudando em um abrigo local. A cada vez que ajudava alguém, sentia que sua própria vida se enchia de propósito. A gratidão que sentia ao ver o impacto positivo que poderia ter na vida dos outros a encorajava ainda mais a seguir em frente. Em um dos dias mais impactantes, conheceu uma mulher chamada Clara, que compartilhou sua história de superação e a inspirou a abraçar suas próprias lutas. Clara sempre dizia: "Não tenha medo do que você não pode controlar. O que importa é como você reage." Foi em uma conversa com Clara que Sofia ouviu falar pela primeira vez sobre a importância de se permitir falhar. Clara explicou que cada erro era uma lição, uma oportunidade de crescimento. Ao invés de temer as falhas, Sofia começou a vê-las como parte do processo de se tornar quem ela realmente era destinada a ser. Essa mudança de mentalidade liberou um fardo que ela nem sabia que carregava. Com a renovação de sua perspectiva, Sofia decidiu que queria estudar psicologia. A ideia de ajudar outros a encontrar sua força interior e a superar desafios parecia alinhada com sua própria jornada. O desejo de se tornar uma psicóloga era mais do que uma escolha profissional, era um chamado. Começou a se preparar para os exames de admissão na universidade, dedicando horas aos estudos, mas agora com um senso de propósito.
A jornada, no entanto, não era isenta de desafios. O caminho para a faculdade foi repleto de dificuldades financeiras e emocionais. A pressão para obter boas notas e a dúvida sobre se realmente conseguiria entrar na universidade começaram a assombrá-la novamente. Em um momento de desespero, ela quase considerou desistir. Mas, em vez disso, decidiu que era hora de procurar o conselho de Clara e de sua avó, as duas figuras que mais a inspiravam. Durante uma reunião no café, Clara ouviu atentamente enquanto Sofia desabafava sobre seus medos. Clara, com sua sabedoria, a lembrou de que a perseverança não era apenas sobre resistência, era sobre aprender a adaptar-se, a crescer com as experiências. Lembre-se, Sofia, até as árvores mais fortes enfrentam tempestades. Elas não desistem, apenas se curvam e se levantam novamente. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Sofia refletiu sobre as palavras de Clara e as lições que aprendera. Ela entendeu que o fracasso não era um sinal de que deveria desistir, mas sim uma oportunidade para se reerguer com mais força. Decidida, fez uma lista de estratégias que poderia implementar para lidar com a pressão e as inseguranças. Incorporou meditação e exercícios regulares em sua rotina, além de buscar grupos de apoio e recursos que poderiam ajudá-la durante a preparação para a universidade. A cada nova manhã, ao olhar para o espelho, Sofia se lembrava de que estava construindo um futuro que refletia seus valores e sonhos. As dificuldades ainda apareciam, mas agora eram tratadas como desafios que poderiam ser superados com fé, coragem e apoio. A transformação estava em curso e ela estava aprendendo a dançar entre as sombras e a luz. Mas a vida tinha suas próprias maneiras de testar a determinação de Sofia. Durante o processo de inscrição, uma nova onda de insegurança e medo ameaçou sua confiança. As vozes que haviam se aquietado começaram a ressurgir, sussurrando dúvidas sobre sua capacidade de ser aceita na universidade. Em vez de se deixar levar por esses sentimentos, Sofia decidiu se concentrar no que aprendera. Perseverar. Inspirada por sua jornada até ali e pelos conselhos que havia recebido, ela se sentou para escrever sua carta de apresentação. Era uma oportunidade de expressar sua verdadeira essência, seus desafios e suas vitórias. Enquanto escrevia, cada palavra se tornava uma afirmação de seu valor e de sua determinação em não desistir de seus sonhos. Quando finalmente enviou sua inscrição, Sofia sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Agora, restava esperar a resposta, mas, ao contrário de antes, ela não se sentia impotente. A jornada que havia percorrido até aquele ponto a fortaleceu e a preparou para o que viria a seguir. E assim, enquanto as folhas das árvores mudavam de cor, ela também sentia que estava mudando, crescendo e se preparando para abraçar o futuro que Deus havia reservado para ela. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e o vento soprava com um lamento que parecia sussurrar os segredos do dia. Maria, uma jovem de 20 e poucos anos, observava a tempestade do conforto de seu pequeno apartamento. Aquela chuva incessante refletia o turbilhão emocional que habitava dentro dela. Nos últimos meses, as coisas pareciam desmoronar. Seu trabalho estava repleto de pressão, seu relacionamento havia se desgastado e as expectativas que a sociedade impunha sobre ela a deixavam ainda mais ansiosa. Sentada à mesa da cozinha, cercada por livros e anotações, ela se sentia exausta. Havia tentado inúmeras vezes encontrar uma solução, mas a sensação de fracasso começava a se instalar como uma sombra. Talvez eu devesse simplesmente desistir, pensou, enquanto um arrepio percorreu sua espinha. Essa ideia a assustava. A palavra desistir era um peso, uma sensação de derrota que ela nunca imaginou que experimentaria. Maria sempre foi uma lutadora. Desde a infância, enfrentou desafios que moldaram sua força e resiliência.
No entanto, à medida que os anos passaram, a pressão para ser bem-sucedida e feliz parecia ter se tornado um fardo insuportável. As redes sociais eram uma constante lembrança das conquistas dos outros, do que ela deveria estar fazendo, e a comparação só aumentava seu desânimo. As mensagens de "você pode conseguir", que outrora a inspiravam, agora soavam vazias e distantes. Em uma dessas manhãs sombrias, Maria decidiu abrir sua Bíblia em busca de consolo. Seus dedos correram pelas páginas até que pararam em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. As palavras pareciam brilhar na página, como se fossem um farol em meio à tempestade que cercava sua mente. Aquela passagem era um lembrete poderoso de que ela não estava sozinha em suas lutas. Havia uma força maior ao seu lado. Inspirada, Maria começou a anotar em seu diário tudo o que a estava impedindo de seguir em frente. Lembrava-se de cada momento em que hesitou, cada oportunidade que deixou passar por medo ou insegurança. Ao escrever, algo dentro dela começou a mudar. Era como se as palavras que antes a sufocavam agora se transformassem em uma liberação, uma forma de confrontar e desafiar seus próprios limites. Enquanto registrava suas lutas, Maria começou a relembrar as pequenas vitórias que havia alcançado ao longo do caminho. O primeiro projeto que liderou no trabalho, os elogios que recebera de seus colegas e o momento em que decidiu aprender a cozinhar. Todas essas experiências eram degraus que a levaram a um lugar mais forte. A cada nova linha escrita, sentia que estava se reconectando com a mulher que sempre fora, uma mulher determinada, corajosa e cheia de sonhos. Determinada a mudar sua perspectiva, Maria decidiu que precisava se rodear de positividade. Passou a buscar o apoio de amigos e familiares, pessoas que a encorajavam a continuar. Uma amiga próxima, Clara, sempre dizia: "Não tenha medo de pedir ajuda. Às vezes, você não precisa enfrentar tudo sozinha." Essa frase ecoou na mente de Maria e, armada com essa nova força, ela começou a se abrir sobre seus sentimentos, algo que raramente fazia. Durante uma conversa com Clara, no café que costumavam frequentar, Maria desabafou sobre seus medos e inseguranças. Clara a ouviu atentamente, oferecendo conselhos e empatia. "Sabe", começou Clara, "é normal sentir-se perdida às vezes. A vida não é uma linha reta. Às vezes, precisamos nos desviar um pouco do caminho para encontrar o que realmente importa." As palavras de Clara eram como uma lufada de ar fresco em um dia abafado. Maria percebeu que o desvio não significava fracasso, mas uma oportunidade de aprender e crescer. Movida por essa nova compreensão, Maria decidiu que não deixaria que o medo a dominasse. Começou a fazer pequenos planos, passos que a levariam para mais perto de seus objetivos. Um deles era se inscrever em um curso de fotografia, algo que sempre sonhara, mas nunca tivera coragem de tentar. A ideia de capturar momentos, congelar emoções em uma imagem, era fascinante e parecia ser o tipo de expressão artística que poderia ressoar com sua alma. Após a primeira aula, Maria se sentiu em casa. O ambiente criativo, cheio de pessoas apaixonadas pela arte, energizou-a. Ao manusear a câmera pela primeira vez, algo dentro dela se acendeu. As dificuldades que antes pareciam insuperáveis, agora pareciam pequenas, comparadas à alegria de criar. As horas que passava na aula se tornaram uma fuga bem-vinda de suas preocupações diárias. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Durante o curso, Maria enfrentou suas próprias inseguranças novamente. Ao revisar suas fotos, ela frequentemente se via pensando que não era tão boa quanto os outros. O crítico interno que a acompanhava sempre sussurrava: "Você não é suficiente." Mas em vez de desistir, ela decidiu que precisaria confrontar esse crítico. Em vez de se deixar levar pelas comparações, começou a olhar para cada foto como uma oportunidade de crescimento, cada erro como uma lição.
Com o passar dos meses, as aulas de fotografia se tornaram uma válvula de escape, uma forma de expressar suas emoções e contar histórias através de suas lentes. A cada novo projeto, Maria sentia-se mais confiante, começou a compartilhar suas fotos nas redes sociais e, para sua surpresa, recebeu feedback positivo e encorajador. Aquela validação externa, combinada com o trabalho interno que havia realizado, começou a reforçar sua autoestima. Ela também começou a explorar outros hobbies que sempre desejou experimentar, como a pintura e a escrita. A vida, que antes parecia um ciclo interminável de trabalho e estresse, agora se transformava em uma paleta vibrante de oportunidades. Cada nova experiência era um passo em direção a uma versão mais autêntica de si mesma. E à medida que Maria se permitia explorar suas paixões, uma nova ideia começou a surgir em sua mente. Poderia, talvez, criar uma plataforma onde pudesse compartilhar suas experiências, suas fotos e inspirar outras pessoas que, assim como ela, se sentiam perdidas. A ideia de um blog ou um canal no YouTube que abordasse temas de superação e autodescoberta começou a se concretizar. Essa visão a preenchia de entusiasmo. Ela poderia ser a voz que muitas pessoas precisavam ouvir. Mas o caminho para a realização desse sonho não seria fácil. Maria sabia que precisaria enfrentar seus medos mais uma vez. O medo de ser julgada, o medo de não ser boa o suficiente. Mas, ao lembrar-se do que aprendera, decidiu que valia a pena tentar. Ela fez uma lista de temas que gostaria de abordar e começou a planejar o conteúdo. Nas noites em que a inspiração fluía, Maria se sentia em paz. A ideia de compartilhar sua jornada se tornava cada vez mais tangível, uma luz no horizonte que a guiava. E com cada passo dado em direção a esse objetivo, a jovem que antes se sentia perdida, agora se tornava uma mulher determinada a usar sua voz para encorajar outros. A fotografia, a escrita e a pintura não eram apenas hobbies. Eram ferramentas que a ajudavam a expressar sua verdade. E assim, a vida de Maria continuou a evoluir. Com cada dia que passava, ela se sentia mais forte e mais conectada ao seu verdadeiro eu. Os desafios não desapareceram, mas agora ela os via como oportunidades para crescer e aprender. A luta para encontrar seu lugar no mundo se transformou em uma jornada de autodescoberta e a determinação que antes a fazia se sentir presa, agora a empurrava para frente. Em cada momento, Maria era lembrada da importância de não desistir, de se permitir sentir e crescer. E enquanto o caminho se desdobrava à sua frente, ela sabia que estava apenas no início de uma grande aventura. Uma que estava prestes a se desenrolar de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E assim, com cada novo desafio, uma nova lição aguardava, uma nova oportunidade de mostrar ao mundo quem ela realmente era. Em uma pequena cidade, onde as casas se alinhavam lado a lado como velhos amigos e as ruas eram pavimentadas com memórias, vivia uma jovem chamada Clara. Desde criança, Clara tinha um jeito especial de ver o mundo. Para ela, cada dia era uma tela em branco e cada experiência uma nova cor a ser adicionada ao seu quadro. Mas à medida que crescia, essa visão otimista começou a ser testada por desafios que pareciam intermináveis. Clara sempre fora uma aluna exemplar, cheia de sonhos sobre o que queria ser. Ela imaginava um futuro brilhante como artista, alguém capaz de inspirar outros a ver a beleza na vida cotidiana. No entanto, a pressão para obter notas altas e seguir um caminho mais seguro a fazia sentir-se sufocada. As expectativas familiares pesavam como um manto, cobrindo sua criatividade e obscurecendo seus sonhos. Sua mãe, sempre preocupada com o futuro da filha, frequentemente dizia: Clara, você precisa de uma carreira que pague as contas. A arte é um hobby, não um meio de vida. Com o passar do tempo, Clara começou a internalizar essas palavras. O medo de falhar e de desapontar sua mãe
tornou-se um grilhão que a impedia de seguir seu coração. Ela se inscreveu em um curso de administração, algo que a mantinha longe de suas verdadeiras paixões, mas que a fazia sentir-se prática e realista. No entanto, enquanto as semanas se transformavam em meses, a chama da criatividade que ardia dentro dela começou a se apagar lentamente. As aulas eram um campo de batalha silencioso. Em vez de se sentir animada com o que estava aprendendo, Clara se sentia presa. A vida parecia um ciclo sem fim de números e gráficos, e o desejo de pintar, de criar, de se expressar era frequentemente sufocado. Ela frequentemente se pegava sonhando acordada durante as aulas, imaginando pincéis dançando sobre a tela e cores vibrantes tomando vida sob seus dedos. Em uma noite de outono, enquanto caminhava pela cidade, Clara decidiu visitar a pequena galeria de arte que sempre a fascinou. As paredes estavam repletas de obras que contavam histórias de amor, dor e esperança. Um quadro em particular chamou sua atenção. Uma paisagem deslumbrante de um pôr do sol, onde as cores se misturavam em um espetáculo de beleza. A intensidade da pintura a fez sentir algo que não sentia há muito tempo, uma conexão com sua verdadeira essência, uma lembrança do que significava ser livre. Enquanto observava a obra, uma artista local se aproximou e começou a conversar com ela. O nome dela era Ana, uma mulher de espírito vibrante e olhos que brilhavam como se guardassem os segredos do universo. A arte é a linguagem da alma, disse Ana com um sorriso caloroso. Ela nos permite expressar o que não conseguimos colocar em palavras. As palavras de Ana tocaram Clara profundamente. Era como se ela estivesse falando diretamente com seu coração, despertando algo que havia sido esquecido. A conversa fluiu naturalmente e Clara começou a abrir seu coração sobre sua luta interna. Ana a ouviu atentamente e compartilhou sua própria jornada, repleta de desafios e triunfos. É normal sentir medo e dúvida, disse Ana, mas nunca deixe que isso a impeça de seguir seu coração. O mundo precisa da sua arte. Você precisa da sua arte. Aquela noite foi um ponto de virada para Clara. Ao voltar para casa, a mente estava fervilhando de ideias e possibilidades. Ela percebeu que, independentemente das pressões externas, sua paixão pela arte nunca havia desaparecido. Ela estava apenas adormecida, esperando por uma oportunidade de despertar. O que mais a inspirou foi a coragem de Ana em compartilhar sua própria história, mostrando que era possível viver de acordo com os próprios valores e paixões. Decidida a não deixar seu sonho de lado, Clara começou a dedicar um tempo à sua arte novamente. Reservava as noites e os fins de semana para pintar, explorar novas técnicas e se reconectar com sua criatividade. Ela comprou um conjunto de pincéis e tintas, e cada nova tela tornava-se uma janela para sua alma. As cores dançavam em sua mente e cada pincelada trazia uma sensação de libertação que ela não experimentava há anos. A nova jornada de Clara, no entanto, não era isenta de desafios. A pressão para ter sucesso em seus estudos ainda estava presente e o medo de desapontar sua mãe a seguia como uma sombra. Mas em vez de permitir que o medo a paralisasse, ela decidiu confrontá-lo. Com o coração acelerado, Clara se sentou à mesa da cozinha, respirou fundo e começou a escrever uma carta para sua mãe, expressando seus sentimentos mais profundos sobre seu amor pela arte e a necessidade de seguir seu próprio caminho. Na carta, ela escreveu sobre como a arte sempre foi uma parte dela, algo que a fazia sentir-se viva. Contou sobre a conversa com Ana e como isso a motivou a reavaliar sua vida e suas escolhas. Ela sabia que sua mãe poderia não entender de imediato, mas sentia que precisava ser honesta sobre quem ela realmente era. Quando terminou, Clara sentiu um alívio, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros.
Após enviar a carta, Clara esperou ansiosamente pela resposta de sua mãe. Os dias se passaram e a incerteza começou a se infiltrar em sua mente. O que sua mãe diria? Ela aceitaria a verdade sobre os sonhos de Clara? Quando a resposta finalmente chegou, Clara abriu o envelope com o coração na mão. As palavras da mãe foram gentis, mas também cheias de preocupação. Ela expressou seu amor por Clara, mas insistiu que a arte era incerta e que deveria ter um plano de carreira mais prático. Aquelas palavras cortaram fundo, mas Clara não estava disposta a desistir. Ao invés de se deixar abalar, decidiu que precisaria provar a si mesma e a sua mãe que a arte poderia ser não apenas um sonho, mas uma carreira viável. Clara começou a pesquisar sobre artistas que haviam transformado suas paixões em negócios de sucesso. Ela se dedicou a aprender sobre marketing, vendas e a criação de uma presença online para suas obras. O despertar de sua paixão pela arte a levou a entrar em exposições locais e concursos, onde começou a mostrar seu trabalho ao público. Cada nova oportunidade era um teste, uma chance de crescer e aprender. Às vezes, Clara se sentia vulnerável, mas a alegria que sentia ao ver outras pessoas apreciarem suas criações superava o medo de falhar. Enquanto sua confiança crescia, Clara decidiu organizar uma pequena exposição em sua cidade. Era uma chance de mostrar seu trabalho e contar sua história. Com o apoio de Ana, que se tornou uma mentora, Clara começou a planejar o evento. A ideia de expor suas obras para o mundo a deixava animada, mas também nervosa. O que se as pessoas não gostassem? E se ninguém aparecesse? Ana, percebendo a ansiedade de Clara, lembrou-a. O importante é que você está sendo fiel a si mesma. A arte é uma expressão do que há dentro de você. E isso é o que mais importa. Aquela frase ressoou em Clara como um mantra. A verdadeira vitória não estava no número de visitantes, mas na coragem de se apresentar ao mundo. O dia da exposição chegou e a sala estava decorada com suas pinturas vibrantes. Clara olhava ao redor, os nervos a fazendo sentir-se como se estivesse prestes a entrar em cena pela primeira vez. À medida que os convidados começaram a chegar, uma mistura de excitação e nervosismo tomou conta dela. Amigos, familiares e até estranhos se reuniram para apreciar sua arte e compartilhar momentos de conexão. Quando Clara viu as reações das pessoas às suas pinturas, seu coração disparou. Ela ouviu risadas, viu sorrisos e, mais importante, sentiu a energia do apoio ao seu redor. Cada elogio, cada conversa sobre suas obras fez com que ela se sentisse mais viva. A alegria e a satisfação que vinham de compartilhar seu trabalho eram inigualáveis. No entanto, mesmo em meio a esse sucesso, sua mente ainda ecoava os medos antigos. O que aconteceria quando a euforia passasse? E se as vendas não corressem como esperado? Mas, em vez de se deixar levar por essas inseguranças, Clara se lembrou das palavras de Ana e decidiu que cada passo era parte de uma jornada. Não importava o resultado imediato. O que realmente contava era a coragem de se expor e seguir seu coração. Aquela noite, enquanto conversava com os visitantes, Clara sentiu uma onda de gratidão. Ela não estava apenas mostrando suas obras. Estava contando sua história e mostrando a importância de nunca desistir de seus sonhos. As pessoas que a rodeavam a inspiravam, e Clara percebeu que estava se tornando a mulher que sempre quis ser. Uma artista, uma criadora, alguém que abraçava suas paixões e não se deixava mais sufocar pela dúvida. E assim, ao longo das semanas seguintes, Clara continuou a trabalhar em sua arte. A exposição havia aberto portas que antes pareciam trancadas, e a artista que existia dentro dela estava finalmente se manifestando. Cada nova pintura era uma expressão de sua jornada, uma tela que refletia não apenas sua criatividade, mas também sua força e resiliência.
Enquanto seu mundo se transformava, Clara começou a se conectar com outras artistas, a participar de feiras de arte e a construir uma comunidade de apoio. A pressão que antes a desestabilizava, agora se tornava combustível para sua paixão. O que antes era um sonho distante, agora era uma realidade tangível. E a cada dia que passava, ela se sentia mais viva, mais conectada ao seu propósito. Mas mesmo em meio ao crescimento e ao sucesso, Clara sabia que a jornada de um artista nunca é fácil. Os desafios ainda viriam, e as dúvidas, embora mais distantes, poderiam ressoar novamente. No entanto, com cada nova experiência, ela se sentia mais preparada para enfrentar o que estivesse por vir, guiada pela fé e pela coragem que a impulsionaram a seguir em frente. A história de Tomás começou em um dia nublado, quando a rotina monótona da vida parecia pesar ainda mais sobre seus ombros. Com 35 anos, ele estava preso em um trabalho que não o inspirava, em um relacionamento que não trazia felicidade e em uma cidade onde as sombras das suas frustrações pareciam se alongar a cada dia. A vida de Tomás era uma constante luta contra a apatia, e ele se via cada vez mais afundado em um ciclo de desânimo. Certa noite, enquanto caminhava pela cidade após mais um dia cansativo no escritório, Tomás passou em frente a uma livraria. As luzes brilhantes e o aroma do café fresco o atraíram, e sem pensar duas vezes, decidiu entrar. Os livros nas prateleiras chamavam sua atenção como amigos antigos, e ele se viu folheando páginas que exalavam histórias de superação e esperança. Em meio a essa experiência, um título se destacou: Desperte o seu potencial. Sem hesitar, Tomás comprou o livro e levou-o para casa, na esperança de que as palavras contidas ali pudessem ajudá-lo a encontrar uma nova direção. Naquela noite, enquanto a chuva caía lá fora, ele se acomodou em sua poltrona favorita e começou a ler. O autor falava sobre a importância de acreditar em si mesmo e de não se deixar limitar pelas circunstâncias. Ele escrevia sobre pessoas que enfrentaram adversidades e conseguiram transformar suas vidas. Com cada página, Tomás sentia algo dentro de si começar a se agitar, como se uma chama estivesse sendo reacendida. O livro o desafiava a olhar para dentro e a se perguntar: o que eu realmente quero para a minha vida? Com a mente borbulhando de pensamentos, Tomás decidiu que era hora de agir. Ele fez uma lista das coisas que gostaria de mudar: seu trabalho, seu relacionamento, seus hábitos. Queria reimaginar sua vida, mas não sabia por onde começar. O medo de falhar sussurrava em sua mente, mas a ideia de continuar vivendo da mesma forma era ainda mais assustadora. Inspirado pelas histórias de superação que lera, ele decidiu que daria o primeiro passo. Na manhã seguinte, Tomás acordou com uma nova determinação. Ele se levantou mais cedo do que o habitual e fez uma xícara de café enquanto pensava sobre seu trabalho. A verdade era que ele sempre sonhou em ser fotógrafo, mas havia deixado esse sonho de lado para seguir um caminho que parecia mais seguro. Com a coragem recém-descoberta, decidiu que não poderia adiar mais o que realmente desejava. Tomás pegou sua câmera, que havia sido um presente de seu pai, e saiu para explorar a cidade. Enquanto caminhava, capturava imagens de detalhes que antes passavam despercebidos. As flores que desabrochavam nas calçadas, o sorriso de uma criança correndo com um balão e a luz do sol filtrando-se através das folhas das árvores. Cada clique do obturador era uma afirmação de sua nova jornada. A cada imagem, ele sentia a liberdade voltando a fluir por suas veias. Com o tempo, Tomás começou a participar de grupos de fotografia e a aprender mais sobre a arte que sempre amou. Ele fez amizades com pessoas que compartilhavam suas paixões e descobriu que não estava sozinho em suas inseguranças.
O apoio e a camaradagem do grupo o encorajaram a continuar explorando sua criatividade. Cada nova técnica que aprendia, cada novo projeto que desenvolvia, adicionava camadas à sua confiança. Em meio a esse renascimento, Tomás também começou a refletir sobre seu relacionamento. Ele percebeu que estava se acomodando em um padrão que não o fazia feliz. Sua namorada, Ana, era uma pessoa adorável, mas o que antes parecia amoroso, agora se tornava rotina. Com o coração pesado, ele decidiu que precisava ser honesto. A verdade era que, embora a separação fosse dolorosa, era necessária para que ambos pudessem buscar a felicidade que mereciam. Quando finalmente conversou com Ana, as lágrimas brotaram em seus olhos. O diálogo foi difícil, mas Tomás expressou seus sentimentos de forma clara e respeitosa. Ele explicou como sua busca por um novo propósito havia afetado a maneira como via o relacionamento. Ana ouviu em silêncio e, embora a dor fosse palpável, ambos sabiam que era hora de seguir caminhos separados. Após a separação, Tomás experimentou um turbilhão de emoções. Havia momentos de tristeza e nostalgia, mas também havia um sentimento de libertação. Com o tempo, ele percebeu que estava se permitindo sentir novamente. Sentir a alegria de capturar imagens, sentir o vento em seu rosto ao pedalar pela cidade e sentir a liberdade de explorar novos horizontes. Conforme os meses passaram, Tomás se dedicou inteiramente à fotografia. Ele começou a trabalhar em projetos pessoais, explorando temas que ressoavam com sua nova visão de vida. As noites eram preenchidas com edições de fotos e os dias eram uma mistura de cliques e descobertas. Ele começou a ganhar reconhecimento em pequenas exposições locais, onde suas imagens capturavam a essência da vida cotidiana de uma maneira que tocava as pessoas. Através da fotografia, Tomás encontrou uma nova comunidade. Pessoas que também eram apaixonadas pela arte o incentivaram a se arriscar ainda mais. A troca de experiências e aprendizados fez com que ele sentisse que finalmente pertencia a um lugar onde sua criatividade era celebrada. A ideia de ser fotógrafo profissional começou a parecer menos um sonho distante e mais uma possibilidade real. Com o renascimento da sua paixão, Tomás decidiu que queria impactar outras vidas da mesma maneira que a fotografia havia impactado a sua. Ele começou a oferecer workshops gratuitos em centros comunitários, ensinando técnicas básicas e incentivando os participantes a ver o mundo através das lentes. Para ele, cada workshop não era apenas uma oportunidade de compartilhar conhecimento, mas também um espaço para encorajar outros a encontrarem sua própria voz. Um dia, durante um desses workshops, ele conheceu Carla, uma jovem tímida que hesitava em compartilhar suas fotos. Tomás a encorajou a mostrar seu trabalho e, ao fazê-lo, viu um brilho nos olhos dela que o fez lembrar de como se sentia no início de sua própria jornada. A conexão entre eles cresceu e Clara começou a se sentir mais à vontade, permitindo-se explorar sua criatividade. Enquanto ajudava Carla a descobrir sua paixão, Tomás percebeu que o ato de ensinar não apenas beneficiava os outros, mas também o ajudava a solidificar suas próprias habilidades. As conversas que tinha com seus alunos o inspiravam, e cada progresso deles ressoava em seu próprio coração. Ele entendia que sua missão ia além de ser apenas um fotógrafo. Era sobre inspirar outros a acreditarem em si mesmos e em seus sonhos. Contudo, a vida de Tomás ainda tinha suas complexidades. Mesmo com o sucesso na fotografia e as novas amizades, a sombra da dúvida às vezes voltava a visitá-lo. Ele se perguntava se havia tomado a decisão certa ao deixar um caminho seguro e se sua nova vida era realmente sustentável. Essas preocupações o acompanhavam, mas ele estava determinado a não deixar que o medo o paralisasse novamente.
Em uma manhã ensolarada, enquanto revisava suas imagens em um café, recebeu uma mensagem de um amigo que havia se mudado para outra cidade. Ele estava organizando um concurso de fotografia e convidou Tomás a participar. Inicialmente hesitante, Tomás sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era uma oportunidade de expor seu trabalho em uma escala maior, mas a ideia de competir o deixava nervoso. E se não fosse bom o suficiente? Ele se lembrou da primeira vez que participou de uma exposição, do medo que sentira antes de apresentar suas fotos e da realização que sentira ao ser reconhecido. Se você não tentar, nunca saberá, ele disse a si mesmo. A ideia de deixar que o medo o controlasse novamente não era uma opção. Então, após deliberar por alguns dias, decidiu que participaria do concurso. Preparar suas melhores obras para o evento foi uma experiência emocionante e desafiadora. Cada foto escolhida era uma história de sua jornada, e ao revisitar cada uma, ele refletiu sobre as lutas que havia superado. Essa curadoria se tornou um processo catártico, onde Tomás não apenas selecionava imagens, mas celebrava o crescimento que cada uma representava. Na noite do concurso, o ambiente estava cheio de energia. Fotógrafos, amantes da arte e curiosos se reuniram para admirar as obras e torcer uns pelos outros. O coração de Tomás batia acelerado enquanto olhava ao redor. O medo ainda estava presente, mas agora era acompanhado por um novo entendimento. Ele havia trabalhado duro para chegar até ali e, independentemente do resultado, estava orgulhoso de si mesmo por ter participado. Quando o momento de anunciar os vencedores chegou, Tomás sentiu a tensão no ar. Ele não havia entrado ali esperando vencer, queria apenas compartilhar sua arte e contar sua história. E mesmo que o resultado não fosse favorável, sabia que o que importava era a jornada que o trouxera até ali. E assim, ao ouvir o anúncio, ele sentiu um misto de emoções. Mesmo que não tivesse ganhado, a experiência foi um marco em sua vida. As conversas que teve com outros participantes, o feedback sobre suas fotos e o reconhecimento pelo trabalho árduo o inspiraram a continuar. Ele percebeu que a verdadeira vitória estava em ter se arriscado e ter se colocado à prova. Enquanto o evento chegava ao fim, Tomás refletiu sobre o quanto sua vida mudara desde aquele dia em que decidiu seguir seu coração. Ele estava em um caminho que não apenas o permitia expressar sua criatividade, mas também ajudava os outros a encontrar suas vozes. E isso era, de fato, uma recompensa que superava qualquer prêmio. A vida de Tomás continuaria a se desdobrar, repleta de oportunidades e desafios, mas agora ele estava equipado com a certeza de que a coragem e a fé eram fundamentais para trilhar o caminho que escolheu. A cada nova experiência, ele aprenderia, cresceria e se tornaria mais forte, e sua história apenas começava. A história de Helena começou em um dia ensolarado, quando a luz filtrava através das folhas das árvores e dançava no chão da sua sala de estar. Com um café na mão e um caderno aberto à sua frente, ela tentava concentrar-se nos estudos. Era uma jovem universitária de 19 anos, cheia de sonhos e esperanças, mas também de inseguranças e medos. O que antes era um desejo ardente de conquistar o mundo, agora parecia um peso esmagador, e a pressão para ter sucesso estava afetando sua saúde mental de maneiras que ela nunca imaginou. Desde que entrara na universidade, a vida de Helena mudara radicalmente. As expectativas de seus professores e colegas, além das comparações incessantes nas redes sociais, alimentavam uma ansiedade que a seguia como uma sombra. Ela costumava ser uma estudante brilhante, mas a pressão para manter esse padrão a levou a questionar suas próprias capacidades. E se eu não for boa o suficiente? E se eu falhar? Esses pensamentos começaram a se tornar seu mantra diário.
Certa manhã, enquanto navegava por um feed repleto de postagens de conquistas acadêmicas e pessoais, Helena se sentiu ainda mais sobrecarregada. Ela fechou o computador e decidiu dar um passeio pelo campus, buscando um momento de paz. Enquanto caminhava, seus olhos se fixaram em um grupo de estudantes se reunindo ao redor de um quadro de avisos. Curiosa, ela se aproximou e viu que havia um anúncio sobre um workshop de desenvolvimento pessoal que aconteceria na semana seguinte. O título chamou sua atenção: Desperte seu potencial. Não deixe o medo te paralisar. Algo dentro dela acendeu-se. A ideia de participar de um workshop que a ajudaria a enfrentar suas inseguranças parecia ser exatamente o que precisava. Depois de um momento de hesitação, ela decidiu se inscrever. Helena não tinha certeza do que esperar, mas sentia que precisava fazer algo diferente. A vida não poderia continuar nesse ciclo de ansiedade e dúvida. No dia do workshop, Helena entrou na sala com o coração batendo forte. O ambiente era acolhedor, com cadeiras dispostas em círculo e uma luz suave iluminando o espaço. Enquanto os participantes chegavam, ela notou um grupo de pessoas que pareciam tão perdidas quanto ela. Isso a deixou um pouco mais confortável. Ela não estava sozinha em sua luta. Ao se sentar, ela começou a observar as reações das outras pessoas, todas com expressões de expectativa e ansiedade, mas também de esperança. O facilitador, um homem de meia idade chamado Ricardo, entrou na sala com um sorriso caloroso. Sua energia era contagiante e logo ele começou a compartilhar sua própria história de luta contra a insegurança. Ricardo falava sobre como ele, assim como muitos ali, havia se sentido perdido e desmotivado em algum momento de sua vida. Com um tom genuíno, ele disse: Todos nós enfrentamos medos, mas o importante é como escolhemos enfrentá-los. Helena se lembrou das palavras de um versículo que sua mãe sempre dizia: Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Esse pequeno lembrete de fé a acompanhava em momentos difíceis, e agora, ao ouvir Ricardo, ela sentiu que talvez fosse hora de permitir que essas verdades tomassem mais espaço em sua vida. Ao longo do workshop, Ricardo conduziu os participantes por uma série de exercícios que incentivavam a autorreflexão. Um dos primeiros exercícios pediu que escrevessem em seus cadernos as crenças limitantes que os impediam de seguir em frente. Helena hesitou, mas ao colocar a caneta no papel, as palavras começaram a fluir. Não sou inteligente o suficiente. As pessoas não se importam com o que eu faço. Eu vou falhar. Cada frase que surgia era como um espinho, uma dor que ela carregava, mas ao mesmo tempo, cada palavra era um passo em direção à liberdade. Depois desse exercício, Ricardo pediu que compartilhassem em duplas as crenças que haviam escrito. Helena sentiu o coração acelerar. A ideia de expor suas vulnerabilidades a alguém desconhecido era aterrorizante, mas uma parte dela sabia que precisava fazer isso. Ela olhou para a garota ao seu lado, que tinha um olhar compreensivo, e decidiu se abrir. Com a voz trêmula, compartilhou algumas de suas crenças limitantes. A garota, chamada Laura, fez o mesmo, e logo as duas estavam trocando histórias, rindo e até chorando juntas. Helena percebeu que, ao se abrir, estava não apenas aliviando seu próprio fardo, mas também ajudando outra pessoa a se sentir menos sozinha. Era um momento de conexão real, um lembrete de que todos nós lutamos de maneiras diferentes, mas as emoções que enfrentamos podem nos unir de forma poderosa. Após a primeira parte do workshop, Ricardo conduziu uma meditação guiada que visava ajudar os participantes a visualizarem um futuro sem medos e inseguranças. Enquanto fechou os olhos, Helena se entregou à experiência. A voz de Ricardo a guiava, e ela imaginou uma versão de si mesma, confiante e realizada, vivendo plenamente.
Era uma imagem tão vívida que, ao abrir os olhos, sentiu-se mais leve, como se tivesse deixado um pouco da carga para trás. A segunda metade do workshop focou em desenvolver estratégias para enfrentar medos e transformar crenças limitantes em afirmações positivas. Ricardo apresentou várias técnicas, desde a prática da gratidão até a visualização criativa e a importância de rodear-se de pessoas que a apoiam. Ele enfatizou que o crescimento pessoal não é uma linha reta. É um caminho cheio de altos e baixos, mas cada pequeno passo conta. Vocês precisam ser gentis consigo mesmos. O que importa é que estão aqui, prontos para mudar, disse Ricardo, enquanto os participantes faziam anotações e se preparavam para implementar as novas ideias. Helena sentiu uma onda de encorajamento. A ideia de que ela poderia mudar sua mentalidade e começar a ver o mundo sob uma nova luz era um conceito que antes parecia impossível, mas agora parecia real e alcançável. Com o encerramento do workshop, a sala estava cheia de um sentimento de esperança. As pessoas estavam conversando, rindo e fazendo planos para se reunirem novamente. Helena sentiu-se renovada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ao se despedir de Laura, as duas trocaram contatos, prometendo se apoiar nessa jornada de autodescoberta. Nos dias seguintes, a vida de Helena começou a mudar. A cada manhã, ela se sentia mais motivada a levantar-se e encarar o dia. Começou a aplicar as estratégias que aprendera no workshop. Ao acordar, escrevia 3 coisas pelas quais era grata e se comprometia a enfrentar um medo pequeno a cada dia. Pequenas vitórias começaram a se acumular. Certa manhã, decidiu participar de um grupo de estudos na universidade, um passo que antes a deixaria ansiosa. Ao entrar na sala, seus batimentos cardíacos dispararam. Mas ao olhar ao redor, ela viu rostos amigáveis. A sensação de pertencimento começou a substituir o medo. Naquela sessão, ela se apresentou e até fez perguntas, algo que antes a deixava paralisada de insegurança. Com o passar das semanas, as mudanças na vida de Helena tornaram-se mais evidentes. Ela começou a fazer novas amizades, a explorar novas oportunidades de aprendizado e a se envolver em projetos que a excitavam. Sua confiança crescia a cada passo dado. Um dia, ela decidiu que queria compartilhar sua história e suas experiências de transformação. Começou um blog, onde escrevia sobre suas lutas, os desafios que enfrentara e as pequenas vitórias que estava conquistando. Cada post era uma forma de expressar sua jornada e, ao mesmo tempo, conectar-se com outras pessoas que poderiam estar passando por experiências semelhantes. As mensagens de apoio e gratidão que recebia de seus leitores eram uma confirmação de que sua voz importava. No entanto, mesmo em meio a todas essas mudanças positivas, Helena ainda enfrentava momentos de dúvida. A pressão das expectativas ainda pairava sobre ela. E, em algumas ocasiões, a voz da insegurança ressurgiu, sussurrando que ela não era boa o suficiente. Mas, em vez de se deixar levar por esses pensamentos, ela começou a usar as ferramentas que aprendera. Lembrou-se das afirmações positivas e de se cercar de pessoas que a inspiravam. Certa noite, enquanto revisava os posts antigos em seu blog, ela encontrou um comentário que a fez refletir. Uma jovem a elogiava por sua coragem em compartilhar sua história e a incentivava a continuar. Aquela mensagem foi como um raio de sol em um dia nublado. Helena percebeu que a vulnerabilidade tinha um poder transformador, não apenas para ela, mas também para aqueles que a liam. Ela decidiu que não permitiria que a dúvida a paralisasse. Em vez disso, usaria suas experiências para inspirar e encorajar outros. Em um dia de sol radiante, enquanto caminhava pelo parque, Helena se deparou com uma feira de artesanato. O evento era vibrante, cheio de vida e cor. As barracas estavam repletas de criações artísticas e as risadas das pessoas ecoavam pelo ar.
Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ela poderia participar de uma feira como essa, mostrar seu próprio trabalho e compartilhar suas experiências com um público mais amplo. Depois de voltar para casa, Helena começou a planejar. O desejo de expressar sua criatividade e compartilhar sua jornada a motivou a reunir seus escritos, suas artes e suas reflexões em um projeto mais coeso. Cada dia que passava, a ideia se tornava mais concreta e a expectativa a impulsionava a trabalhar mais arduamente. Naquela nova fase de sua vida, Helena estava aprendendo a dançar entre a coragem e o medo. A vida estava cheia de incertezas, mas agora, ao invés de paralisá-la, essas incertezas se tornaram oportunidades de crescimento. Cada passo à frente era uma afirmação de que ela não era definida por suas lutas, mas sim por como escolhia enfrentá-las. E assim, com cada novo desafio, cada nova oportunidade de se expor e de inspirar outros, Helena continuava a trilhar seu caminho de autodescoberta. A jornada estava apenas começando e ela estava determinada a abraçar tudo o que a vida tinha a oferecer. O dia amanheceu claro e fresco e a pequena cidade de Esperança estava despertando lentamente. Entre as casas de telhado de barro e as flores coloridas que adornavam os jardins, morava Gabriela, uma mulher de 30 anos com um espírito vibrante e sonhos que pareciam tão grandes quanto o céu. Desde jovem, ela tinha o desejo ardente de fazer a diferença no mundo, mas a vida frequentemente a conduzia por caminhos tortuosos que a faziam duvidar de seu propósito. Gabriela sempre foi apaixonada por ajudar os outros, desde seus tempos de escola, quando organizava campanhas de arrecadação de alimentos e roupas para pessoas carentes, até os dias de faculdade, onde dedicava seu tempo livre a projetos sociais. Ela sempre acreditou que o ato de servir era a essência da verdadeira felicidade. No entanto, após se formar, a realidade começou a impor-se de maneira dura. A busca por um emprego que fosse gratificante e que alinhasse com seus valores parecia cada vez mais distante. Após meses de busca e uma série de entrevistas frustradas, Gabriela se viu presa em um emprego que a deixava desmotivada. O trabalho era monótono e sem propósito, e cada dia se arrastava como se fosse uma eternidade. O sonho de impactar vidas estava sendo ofuscado por uma rotina sem graça, e as paredes do escritório pareciam se fechar sobre ela. Em meio a essa angústia, Gabriela se lembrava de um versículo que sempre a inspirou. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Mas, em dias de desânimo, até essas palavras pareciam distantes. Certa noite, após um longo dia de trabalho, ela decidiu fazer uma caminhada. O céu estava coberto de estrelas, e a brisa suave trazia um alívio que ela não sentia há muito tempo. Enquanto caminhava, suas emoções começaram a transbordar, e ela se permitiu sentir a frustração e a tristeza que a acompanhavam. Por que estou aqui? O que estou fazendo com minha vida? Eram perguntas que ecoavam em sua mente. Ao olhar para o céu, Gabriela sentiu uma conexão com algo maior, como se estivesse buscando respostas nas estrelas. Ao passar por um parque, ela notou um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma mesa. Curiosa, decidiu se aproximar e descobriu que era uma organização comunitária que promovia atividades para crianças carentes. A paixão nas vozes dos voluntários a atraiu, e em um impulso, ela se apresentou e perguntou como poderia ajudar. O sorriso caloroso de um dos organizadores, uma mulher chamada Ana, a fez sentir que talvez ali estivesse a resposta que procurava. Ana, percebendo o brilho nos olhos de Gabriela, convidou-a a participar de uma reunião na semana seguinte. A energia daquele grupo era contagiante, e Gabriela percebeu que, ao se envolver, estava reencontrando a chama que pensara ter perdido.
Na reunião, eles discutiram planos para um evento que buscava arrecadar fundos para uma nova biblioteca na comunidade. As ideias fluíam, e a paixão por fazer a diferença unia aqueles voluntários. Gabriela sentiu seu coração pulsar com entusiasmo ao contribuir com sugestões. Era como se as palavras que saíam de sua boca tivessem vida própria, repletas de propósito e inspiração. Ela começou a se lembrar do que a motivava, o desejo de ajudar os outros e o poder que as palavras e o conhecimento têm de transformar vidas. O evento se tornaria uma oportunidade para não apenas arrecadar fundos, mas também para criar um espaço de aprendizado e crescimento para crianças que, como ela, sonhavam em alcançar novos horizontes. Nos dias que se seguiram, a vida de Gabriela começou a mudar. A excitação pela organização do evento a mantinha motivada e ela se dedicou com afinco. Junto com Ana e os outros voluntários, começaram a planejar cada detalhe, desde a escolha do local, a divulgação, até a programação das atividades. Cada novo passo dado era como uma injeção de vida em seu espírito. Gabriela estava se redescobrindo, seu propósito estava se revelando através da ação. À medida que o evento se aproximava, ela percebeu que o medo e a dúvida ainda estavam presentes, mas não mais a paralisavam. Em vez disso, ela os usou como combustível para se preparar melhor. Ela se lembrou das palavras de um professor da faculdade. O verdadeiro crescimento vem de sair da zona de conforto. E foi isso que ela fez. Ao invés de se esconder atrás de sua insegurança, decidiu que enfrentaria qualquer desafio de frente. Na semana do evento, o parque se transformou em um local vibrante, repleto de música, risos e entusiasmo. As crianças corriam e brincavam, enquanto os adultos se organizavam e se preparavam para as atividades programadas. Gabriela, agora cheia de energia e propósito, estava no centro da ação. O dia estava repleto de atividades interativas e a presença de pessoas da comunidade trazia uma sensação de união. Enquanto o evento se desenrolava, Gabriela sentiu um calor no coração ao ver as crianças se divertindo e aprendendo. O impacto daquele dia era palpável e ela percebeu que estava vivendo o que sempre desejou: fazer a diferença na vida das pessoas. A conexão que estava formando com a comunidade era poderosa e transformadora. As histórias e os sorrisos que surgiam ao longo do dia eram a verdadeira recompensa. No final do evento, enquanto os participantes se despediam e a música ainda ecoava pelo ar, Gabriela sentiu uma onda de gratidão. Ela havia enfrentado seus medos e, ao fazê-lo, havia encontrado seu propósito. Mas o que a surpreendeu foi a conversa que teve com Ana ao final do dia. Ana se aproximou com um sorriso largo e com olhos brilhantes disse: "Você fez um trabalho incrível hoje. Seu espírito e determinação foram inspiradores. Você deve considerar trabalhar conosco regularmente." A proposta de Ana fez com que um misto de emoções a invadisse. Era a oportunidade que ela desejava, mas também o medo da incerteza. Gabriela sentiu o coração disparar. Trabalhar com a organização significava dedicar sua vida a algo que realmente a apaixonava, mas também significava abrir mão de algumas das seguranças que havia construído. Depois de uma longa reflexão, decidiu que não podia deixar o medo decidir seu futuro. A vida que sempre desejou estava se desenrolando bem diante dela, e o que havia experimentado no evento a encorajou a dar esse próximo passo. Assim, ela aceitou a proposta de Ana, e um novo capítulo começou a se desenrolar em sua vida. Nos meses seguintes, Gabriela se jogou de corpo e alma em sua nova função. O trabalho era intenso, mas a gratificação que sentia ao ajudar crianças a terem acesso à educação era inigualável. Ela começou a desenvolver programas e oficinas que não apenas promoviam o aprendizado, mas também incentivavam as crianças a sonharem.
A energia que ela dedicava ao trabalho não era apenas um trabalho, era uma missão. Com o tempo, Gabriela também começou a ver a mudança em si mesma. A confiança que antes parecia distante, agora estava se concretizando. As experiências diárias a moldavam e ela aprendeu a enfrentar os desafios com coragem. A cada nova atividade desenvolvida, a cada sorriso que surgia no rosto de uma criança, ela sentia que estava cumprindo seu propósito. Um dia, enquanto revisava os planos para um novo programa de leitura, ela recebeu uma mensagem de sua antiga professora da faculdade. A mensagem a convidava para compartilhar sua experiência em um evento acadêmico. Inicialmente, o convite a deixou nervosa. A ideia de falar em público era um desafio que sempre a assustou. Mas, ao refletir sobre tudo o que havia conquistado, decidiu que era mais uma oportunidade de inspirar outros a seguirem seus sonhos. O dia da apresentação chegou e Gabriela se sentia uma mistura de emoções. Ao entrar no auditório, ela viu rostos familiares e novos. Com o coração acelerado, começou a compartilhar sua história, desde as inseguranças até as vitórias que a levaram até ali. A energia na sala era palpável e ela sentiu a conexão com o público. A apresentação se tornou uma conversa e a paixão que sentia por sua missão iluminou cada palavra. Ao final de sua fala, os aplausos ressoaram pela sala e ela sentiu um misto de alívio e alegria. As mensagens de apoio que recebeu após a apresentação a tocaram profundamente. Muitas pessoas se aproximaram para agradecer e compartilhar suas próprias histórias de luta. Era o mesmo tipo de apoio que ela havia encontrado em Ana, e agora ela estava se tornando essa fonte de inspiração para outros. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a vida de Gabriela se desenrolava em um caminho que ela nunca poderia ter previsto. Através da luta, da superação e do apoio da comunidade, ela não apenas encontrou seu propósito, mas também ajudou outros a encontrarem o deles. E ao fazer isso, percebeu que a jornada nunca era apenas sobre alcançar um destino, mas sobre o crescimento e as conexões que fazíamos ao longo do caminho. E assim, com cada novo projeto, cada nova amizade formada e cada sorriso que via em seu trabalho, Gabriela continuava a se expandir. Ela estava vivendo a vida que sempre sonhou e a cada dia a história dela se tornava mais rica e mais cheia de significado. O futuro ainda era incerto, mas agora ela se sentia pronta para enfrentá-lo, não mais como uma espectadora, mas como uma criadora ativa de sua própria história. No coração de uma cidade agitada, onde o tempo parecia passar em um turbilhão de responsabilidades e compromissos, vivia um homem chamado Miguel. Com seus 45 anos, Miguel era o tipo de pessoa que todos conheciam, mas poucos realmente entendiam. Ele era um contador, um trabalho que o mantinha estável, mas que não acendia a chama da paixão em seu coração. Durante anos, ele tinha seguido o caminho que se esperava dele, o que, em sua mente, significava segurança. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos, Miguel começou a sentir que havia perdido algo essencial: a alegria de viver. Certa manhã, enquanto se preparava para mais um dia no escritório, ele recebeu uma mensagem de sua irmã, Ana. A mensagem estava cheia de entusiasmo e convidava Miguel para um retiro espiritual que aconteceria em um fim de semana. É uma oportunidade para refletir e reconectar com você mesmo, Miguel. Você deveria vir. A ideia o intrigou, mas também o deixou hesitante. Ele se perguntava se tinha tempo para isso em meio à sua rotina caótica. Mas, no fundo, algo dentro dele sabia que precisava de uma pausa, de um espaço para refletir. Após alguns dias de deliberação, decidiu se inscrever. O desejo de escapar da rotina, mesmo que temporariamente, começou a crescer dentro dele.
Ao chegar ao local do retiro, uma casa de campo cercada pela natureza, Miguel sentiu a energia do lugar envolvê-lo. O ar fresco e os sons da natureza proporcionavam um contraste acolhedor ao barulho incessante da cidade. No entanto, a ansiedade ainda o acompanhava. Ele não estava acostumado a parar e olhar para dentro de si mesmo. O primeiro dia do retiro foi preenchido com atividades de introspecção, meditação e caminhadas. As pessoas ao seu redor eram acolhedoras, cada uma com suas próprias histórias e lutas. Durante um dos exercícios de grupo, Miguel foi convidado a compartilhar algo sobre si mesmo. Enquanto os outros falavam de suas esperanças e sonhos, Miguel hesitou. A voz da insegurança sussurrava em sua mente. O que você tem a oferecer? Você não é especial. No entanto, em um impulso, decidiu que era hora de ser honesto, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Eu sou contador, mas honestamente não me sinto realizado. Eu tenho seguido um caminho que não escolhi, e isso me deixou triste. Eu me perdi ao longo do caminho. Ao falar essas palavras, Miguel sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Havia algo libertador em admitir sua verdade. E ao olhar para as expressões encorajadoras das pessoas ao seu redor, ele percebeu que não estava sozinho. Nos dias que se seguiram, as atividades do retiro o desafiaram a confrontar suas crenças limitantes e a se abrir para novas possibilidades. Os facilitadores o incentivaram a explorar seus medos e ansiedades, mas também a descobrir suas paixões e interesses. Miguel começou a se lembrar de um tempo em que sonhava em ser fotógrafo, um desejo que havia deixado de lado por conta da realidade da vida adulta. As imagens de paisagens e pessoas que sempre o encantaram começaram a ressurgir em sua mente, trazendo uma onda de nostalgia. Uma noite, durante uma meditação guiada, Miguel teve uma visão poderosa. Ele se viu caminhando por uma floresta com sua câmera na mão, capturando momentos mágicos ao longo do caminho. Os sons da natureza eram harmoniosos e ele sentia uma paz interior que há muito não experimentava. Quando a meditação terminou, Miguel percebeu que essa visão não era apenas um sonho, era um chamado. Ele precisava se reconectar com a sua verdadeira paixão e, mais importante, precisava começar a viver de acordo com ela. O último dia do retiro chegou e Miguel sentiu-se transformado. Havia um novo brilho em seus olhos e uma determinação crescente dentro de si. Ao se despedir dos novos amigos que havia feito, ele prometeu a si mesmo que não deixaria que o medo o paralisasse novamente. Com um coração renovado, voltou para casa, mas sabia que a verdadeira jornada ainda estava apenas começando. Ao voltar à sua rotina, Miguel fez uma lista das ações que gostaria de tomar para integrar a fotografia em sua vida. Ele sabia que não poderia simplesmente deixar seu emprego de uma vez, mas poderia começar a fazer da fotografia uma prioridade. Decidido a reanimar sua paixão, ele se inscreveu em um curso local sobre técnicas de fotografia e a cada aula sua confiança crescia. O curso era desafiador, mas Miguel adorava cada momento. Através das lentes da câmera, ele começou a ver o mundo com novos olhos. Aprender a capturar momentos o fez redescobrir a beleza nas pequenas coisas. Um sorriso, um raio de sol filtrando através das árvores, uma gota de orvalho em uma pétala. Cada foto que tirava era um passo em direção ao reencontro com seu eu verdadeiro. Mas o caminho não era fácil. Miguel enfrentou a resistência interna que o seguia, dúvidas sobre sua capacidade e o medo de falhar. A primeira vez que decidiu mostrar suas fotos a amigos, ele sentiu a ansiedade apertar seu peito. E se eles não gostarem? E se eu não for bom o suficiente? No entanto, ao compartilhar suas imagens, a reação foi surpreendentemente positiva. Os elogios e o encorajamento que recebeu o impulsionaram a continuar. A cada novo "eu amei essa foto", ele sentia um pouco mais de liberdade.
Miguel começou a postar suas fotos nas redes sociais, criando uma página dedicada ao seu trabalho. A resposta foi animadora, e ele começou a se conectar com outros fotógrafos e artistas. Através dessas interações, ele foi convidado para participar de exposições locais. As oportunidades começaram a surgir, e cada novo convite era uma chance de mostrar seu trabalho e contar sua história. Um dia, Miguel recebeu um convite para participar de um festival de arte na cidade vizinha. A proposta era expor suas fotografias e participar de uma conversa sobre sua jornada de redescoberta. Inicialmente, a ideia de falar em público o deixou nervoso. Ele pensou em como seria expor suas vulnerabilidades para estranhos. Mas, ao relembrar o que havia aprendido no retiro, decidiu que essa era uma oportunidade de compartilhar sua história e, quem sabe, inspirar outros a buscarem suas próprias paixões. No dia do festival, Miguel se sentia uma mistura de emoções. Ao montar suas obras e organizar o espaço, o nervosismo começou a se dissipar. As pessoas passavam, admirando seu trabalho, e a energia do ambiente era contagiante. Quando chegou o momento de falar, ele subiu ao pequeno palco, com o coração acelerado, mas a mente clara. Olá a todos, meu nome é Miguel. E estou aqui para compartilhar não apenas minhas fotos, mas um pouco da minha jornada. Começou. À medida que falava, ele se sentia cada vez mais confortável. Compartilhou sobre suas inseguranças, a luta contra a rotina sufocante e a redescoberta de sua paixão pela fotografia. Os rostos na plateia refletiam compreensão e apoio, e ele viu em seus olhos um eco de suas próprias lutas. Ao final da apresentação, os aplausos foram calorosos e ele se sentiu preenchido por uma sensação de realização. Pessoas se aproximaram para elogiá-lo e alguns até compartilharam suas histórias pessoais. A conexão que se formou naquele momento era algo que Miguel nunca havia sentido antes, uma rede de apoio e inspiração que o encorajava a continuar. Nos meses que se seguiram, a vida de Miguel continuou a se desdobrar em novas direções. A fotografia se tornou não apenas uma paixão, mas uma parte central de sua identidade. Ele começou a receber convites para eventos e colaborações, e sua confiança crescia a cada nova experiência. A sensação de estar vivendo seu propósito era inegável, e as pequenas vitórias diárias se acumulavam, enchendo-o de gratidão. Mas mesmo em meio ao crescimento, a vida ainda tinha seus desafios. Miguel percebeu que não poderia deixar que o medo de fracassar o paralisasse. Com cada nova oportunidade, ele se lembrava de que a jornada não era apenas sobre alcançar um destino, mas sobre a coragem de se expor e se permitir crescer. Ele havia aprendido a dançar entre o medo e a alegria, a vulnerabilidade e a força. Certa noite, ao olhar para as estrelas, Miguel refletiu sobre o quanto havia mudado. A ideia de deixar o trabalho em um escritório parecia distante, mas ele sabia que, se continuasse a seguir sua paixão, chegaria aonde deveria estar. Com essa confiança, ele decidiu que era hora de sonhar ainda mais alto. E assim, Miguel começou a explorar novas possibilidades. O desejo de transformar sua paixão em um negócio crescia e ele começou a fazer planos para abrir seu próprio estúdio de fotografia. O pensamento de criar um espaço onde pudesse compartilhar seu amor pela arte e ajudar outros a encontrarem suas vozes criativas o preenchia de entusiasmo. Enquanto tomava esse novo rumo, ele também começou a sonhar em ensinar. O desejo de transmitir o que havia aprendido e inspirar outros a perseguirem seus próprios sonhos tornou-se uma nova chama em seu coração. Miguel estava determinado a construir um caminho onde não apenas ele pudesse florescer, mas onde outros também pudessem encontrar sua luz. E assim, a história de Miguel continuava a se desenrolar, cheia de desafios e conquistas, sempre guiada pela paixão e pela determinação. A vida, que uma vez parecia um labirinto de incertezas,
agora se tornava um campo vasto de oportunidades, esperando para ser explorado. E enquanto ele dava passos audaciosos em direção a um futuro desconhecido, cada nova experiência se tornava um capítulo emocionante de uma história que estava apenas começando.